Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos no centro de Lisboa, no ateliê, penso eu, da Fátima Lopes e também a sede da Face Models, para falarmos com Fátima Lopes, a jovem estilista, ainda agora estávamos a brincar sobre isso, a jovem estilista que revolucionou o seu mundo e continua a revolucioná-lo. Fátima, muito obrigado por... Gosto da parte do jovem. E tem que gostar, porque o que conta é o que está por dentro. Como não é? eu digo, só não sou no cartão de cidadão, de resto sou em tudo. E é isso que conta. Fátima, a frase inicial que eu peguei sua é: eu sou uma pessoa normal. Acha mesmo que é uma pessoa normal? Eu sou uma pessoa normal, até porque eu acho que mantenho todas as características da menina que nasceu na Madeira e que gosta de sorrir e que tenta de alguma maneira viver a vida o melhor possível, com o objetivo de ser feliz. Acho que isto faz de mim uma pessoa normal. Eu costumo dizer que estrelinhas só no céu e não é todos os dias. Sim, nos dias nublados não aparecem, não é? Mas a questão é, primeiro, eu custa-me sempre muito a acreditar o que é normal, porque o normal de uns é normal para outros, mas isso é uma questão filosófica que não vamos falar. Mas quando alguém revoluciona o seu mundo, decide abandonar aquilo que tinha confortável e agradável, vai para uma cidade que não conhece e que tem perigos e inimigos escondidos às vezes no mercado em que pretende entrar. E mesmo dessa cidade parte para o mundo, não acha que é preciso ter assim, uma coragem acima da média para se criar esta carreira que me trouxe até aqui? Quando eu digo que sou uma pessoa normal, é porque para mim isso é normal. Ou seja, eu nunca me deixei deslumbrar com nada. É preciso perceber que eu nasci numa ilha muito pequenina, e estamos a falar há muitos anos atrás. Não é assim há tantos. Há muitos anos atrás, são 55, quase 56, em que não havia nada. E eu cresci, eu nasci com o sol, no meio de uma família muito amiga, muito unida, muitos amigos, porque a Madeira tem isso. Eu tenho os meus amigos, as minhas amigas de infância, continuam a ser. Nós temos um grupo WhatsApp que se chama Amigas da Vida para a Vida. E esta é uma realidade, portanto. Só que, enquanto a maior parte das pessoas gostava e gosta daquela vida que levava, que é uma qualidade de vida única. Eu sonhava com o mundo, eu olhava para o mar e imaginava-me atravessá-lo. Portanto, eu acho que adentro da minha diferença eu considero-me normal, mas também tenho consciência de que eu nunca tive medo. Ou seja, quando eu pensava no mundo, pensava nele como acessível. E fiz por... É claro que eu adoro a Madeira, continuo a lá ir muitas vezes por ano, mas com aquela consciência de que eu, quando nasci, desde muito criança, eu queria mais, eu queria coisas diferentes, eu queria coisas que na altura eu procurava e não encontrava, não havia informação. Hoje em dia os miúdos têm tudo fácil, tudo acessível, a um Na clique. ponta dos dedos, não é? A um clique. E na altura eu tinha que ir para as bibliotecas à procura, com uma sede de informação, com uma vontade de conquistar o mundo. A limitação não é só o espaço geográfico da ilha, não é estar só confinado àqueles quilómetros quadrados. É também, não havia revistas, não havia... ou iam não chegando, mas com muitas limitações. Havia muito pouco. Se me pergunta se eu sempre tive consciência que esta era a vida que eu queria ter, obviamente que não, nem sabia o que era um criador de moda. Agora, eu só gostava de brincar com bonecas e com as roupinhas das bonecas e só gostava de desenhar. Eu seria, na vida, alguma coisa ligada a artes criativas e eu queria tudo o que não havia. Eu lembro-me de chorar porque não queria vestir a roupa que a minha mãe me comprava, porque eu queria o que não existia. Ou seja, desde muito criança, eu sabia que queria aquilo que eu não tinha, mas também não me ia deixar ficar porque sabia que era possível. Eu achava que era possível. Eu lembro-me de ter na minha casa, no terraço da casa, uma tenda montada que era só minha, que eu não deixava ninguém entrar e que era o meu ponto de sonho. Era o meu local, o meu spot para sonhar. Eu sonhava que era a princesa, que eu ia conseguir tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que os sonhos
são tão importantes na vida de uma criança. Deixar sonhar. E deixavam-me sonhar. Claro. E eu dizia que ia fazer assim, ia fazer assado, e as pessoas diziam-me que sim, e achavam graça. E as minhas brincadeiras tinham a ver sempre com um imaginário de um ideal de perfeição que eu não tinha, mas que eu achava que ia ter um dia. E a moda, eu imagino que não querer ser igual aos outros, a Fátima já disse, mas os turistas, havia ali algum visionamento do que poderia vir a ser, ou era só de dentro para fora? Havia ali algum ícone, alguma coisa que a atraísse, ou era só a maneira de se exteriorizar-se e ser diferente dos outros? Da maneira de vestir? Isso é difícil de explicar, porque eu tive a sorte de também nascer no meio de amizade. Eu cresci no Clube Naval, portanto, que é o spot assim que eu, para o resto da minha vida, eu vou lembrar como talvez o sítio do mundo onde eu passei mais tempo, obviamente até aos 23 anos, que foi a idade que eu vim para cá. Mas eu nasci com o sol, com o mar. Corpo nunca foi um tabu, ou seja, eu passei mais tempo da minha vida da adolescência de biquíni. E, portanto, para mim, o querer fazer moda tinha muito a ver com o não encontrar aquilo que eu queria e ter uma cabeça cheia de ideias. Ou seja, eu nunca perguntei a ninguém o que é que acham que eu devo fazer. Nunca perguntei a ninguém, gostam? Ou seja, eu nunca precisei da opinião de ninguém para fazer o que quer que fosse, porque eu sabia o que eu queria. E acho que eu nasci criativa. Não nasci criadora de moda, mas nasci criativa. Portanto, a partir do momento em que eu sabia o que eu queria, eu precisava das ferramentas. Em criança eu ia brincando, quando comecei a crescer, nasci numa ilha e, portanto, achei que à partida o mais prático seria, o mais fácil, digamos assim, seria turismo. E eu estudei e toda a minha formação... Que era uma pergunta que vinha aí, porque nessa certeza toda, porque tinha a certeza do que queria fazer, mas eu acho que houve a dada altura uma dúvida entre o turismo e a moda. Quando se pensa no que se gosta é uma coisa, quando se pensa quando chega aquele momento em que, ok, o que é que eu vou ser efetivamente em termos profissionais? Eu tinha muito jeito para línguas, toda a vida tive. E, que ainda agora é útil, não é? Eu falava corretamente inglês e francês e falava alemão, muito bem. Agora, Sprechen Deutsch é assim um bocadinho complicado. Já esqueci quase tudo, mas eu na altura falava muito bem línguas e tinha à vontade, enfim. À partida, o turismo seria uma opção. E facilmente comecei a trabalhar em turismo. E hoje em dia, curiosamente, digo que os 4 anos que eu trabalhei em turismo foram, na realidade, uma escola de vida. Não em termos profissionais, mas em termos até de estrutura pessoal e psíquica, porque eu, durante esses 4 anos, eu trabalhei como agente de viagens guia turística e eu tinha como missão... naquela altura não havia internet, não havia telemóveis, não havia nada. Eu pegava numa ideia e vou lançar uma ideia de viagem, imagino, para o Brasil, e eu vou procurar os hotéis e eu vou tratar de tudo o que tem a ver com transferes, com restaurantes, com tudo e mais alguma coisa. Ali criar uma história também, não é? Quase uma história, pôr o produto à venda, vender os bilhetes, porque os bilhetes eram feitos à mão, a emissão dos tickets era à mão, e depois vou como guia do grupo. Era um trabalho de loucos, mas que me dava um prazer imenso. E este foi, na verdade, foi o meu início profissional. Até para ler trends, não é? Porque vendo como é que os turistas se comportam e não sei se transpôs para a moda, mas tenho alguma curiosidade. Conhecer o mundo. Conhecer o mundo e a maneira como os outros o leem, não é? Porque nós achamos que a forma como nós o lemos é óbvia, mas os outros leem o mundo de maneiras diferentes. E eu acho que todos os jovens deveriam ter a possibilidade de viajar, como eu tive, muito cedo. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui ao Brasil, convidaram-me, já em termos profissionais, portanto eu tinha 19 anos, e em São Paulo
convidaram-me para ir trabalhar para lá. Eu nunca me esqueci disto porque lembro-me de pensar, ok, agora não é o momento, mas eu já percebi que eu consigo trabalhar em qualquer parte do mundo. Eu não tenho medo, eu tinha mais capacidades do que a maior parte dos agentes de viagens de lá, porque eu falava línguas que eles não conseguiam falar, aquelas línguas todas. E eu percebi rapidamente que eu não me ia ficar pela Madeira. Eu acho que aquele momento eu senti que, ok, não venho agora, mas ou venho para aqui ou venho para outro sítio qualquer. Ou seja, eu não vou ficar quietinha na ilha que eu adoro, mas que é pequenina e eu quero mais. Mas a dada altura as viagens deixaram de fazer sentido e há uma decisão de eu vou para Lisboa e vou estudar. Eu acho que eu fiz tudo aquilo que eu quis no momento que me apeteceu fazer. Portanto, eu viajei durante 4 anos, eu fiz tudo aquilo que realmente na altura eu tinha vontade. E chegou ao fim desses 4 anos e também conhecer o mundo, e eu, o sonho, o bichinho da moda estava lá. Eu ao fim de 4 anos Estava desde achei... os 16, não é? Desde os 16 que a Fátima... Não, 19, que faz algumas coisas para si própria e para... Não, a moda desde muito pequenina, desde a grafar, a pôr alfinetes, a pegar na tesoura e cortar. E nessas viagens, muito pequenina. E nessas viagens ninguém se metia consigo e dizia, olha, onde é que arranjaste essa roupa? Onde é que se compra uma roupa como essa? Nunca houve essa indicação de que poderia ter ali também um negócio... Eu acho que o primeiro negócio que eu fiz, e tenho que confessar uma coisa que não é propriamente muito correta. Não, mas a ninguém está a primeira ouvir. vez, ninguém está a ouvir. A primeira vez que eu fui ao Brasil, eu lembro-me de comprar biquinis no Rio de Janeiro e de vender no Clube Naval. Pronto. Portanto, foi o primeiro negócio de moda da minha vida. Porque eu comprei para mim, e depois tinha comprado tantos, tinha ficado tão fascinada com os biquinis de brasileiros na altura. Comprei-os todos para mim, mas depois cheguei ao Funchal, levei-os para o Clube Naval e toda a gente queria os meus biquinis e então fartei-me de vender biquinis. É claro que eu sempre tive uma forma diferente e eu lembro-me de fazer uma saia com 30 centímetros de tecido, que hoje em dia seria um cinto, mas que eu depois, profissionalmente, fiz muitas saias com esses centímetros. Mas eu sempre a vesti de uma forma diferente e, como eu disse há pouco, sem tabus. Porque o corpo, para mim, nunca foi um tabu. Quando se cresce com o sol e com o mar, estar de biquíni é normal. Portanto, eu depois transpus para a minha moda essa forma natural. Por isso é que eu digo que sou normal. Porque para mim isto sempre foi normal. Quando as pessoas pensavam que eu era muito extravagante e que eu queria chocar, eu não queria chocar. Eu era assim mesmo. Portanto, a minha diferença... Eu era normal e natural. Dizia, então, aos 19, vou ser criadora, vou começar a trabalhar nisto. Mas não foi chegar de paraquedas e abrir uma loja. Houve uma estrutura. Teve que criar uma estrutura, teve que pensar como é que ia fazer também. Portanto, como eu dizia há pouco, os anos de turismo fizeram-me conhecer o mundo e perceber que era possível o sonho que eu tinha de moda, porque na Madeira nunca seria, até porque os sonhos eram demasiado grandes. E eu conheci depois pessoas cá e inclusive encontrei uma sócia, que foi com ela que eu abri a primeira loja multimarcas. Aí era representar marcas. E hoje em dia eu tenho consciência que eu tive talvez das primeiras concept stores do país, que agora está na moda as concept stores, na altura não se falava disso. Porque eu durante 4 anos, e portanto eu passei do turismo diretamente para cá, para Lisboa, para abrir uma loja multimarcas. A Versus. E eu viajava por Milão, Paris e Londres. Eram essencialmente estes meus. Só lhe faltava Nova Iorque. Para as 4 capitais só lhe faltava Nova Iorque. Mas isso era muito longe e muito caro. Portanto, era mais acessível ir a Paris, a Londres e a Milão comprar. E eu vendia de tudo. A minha loja vendia roupa, sapatos, bijutarias, relógios, malas. Vendia um bocadinho de tudo na altura. E tudo o que não havia cá. Eu vim para cá, eu abri a Versus em 1990 e nessa década não havia praticamente nada. Havia a Ana Salazar, que também tinha uma loja e que na altura era a primeira criadora, portanto a Ana também foi um exemplo que eu sempre olhei a Ana Salazar com muito respeito e somos amigas hoje em dia, aliás fomos a vida toda.
E eu admirava-a muito pela coragem que ela teve de ir lá para fora e de rasgar, na altura, os preconceitos que havia em relação a tudo o que era diferente. Mas a Versus veio, na altura, trazer também uma lufada de ar fresco, porque eu tinha coisas diferentes que ninguém tinha. E foi um prazer também imenso. E foi aí, se o turismo foi uma escola de vida, a Versus foi a escola da moda. Porque eu decidi não tirar cursos de moda, eu não tenho nenhuma formação de moda. Imagino se tivesse. A minha formação de moda é muito própria, pessoal. Portanto, in loco eu ia às principais feiras de moda do mundo inteiro à procura de, não de inspiração, mas de perceber como é que as coisas realmente se faziam no mundo dos grandes, como eu dizia na altura. Eu quero saber como é que se faz no mundo dos grandes. E durante 4 anos, mais uma vez, 4 foi turismo, 2 de Versus. Durante esses 2 anos, aí sim, eu já fazia a minha roupa, a minha própria roupa, e em Paris, em Milão, em Londres. Já não se revia no que lá estava. Muito me perguntava, muitas vezes, porque eu não usava, na verdade, aquilo que eu comprava. Eu comprava e vendia praticamente as roupas multimarcas, mas eu comecei aos poucos a fazer as minhas coisas. E aí sim, muita gente me perguntava onde é que eu tinha comprado. E foi isso que me fez pensar, e inclusive 2 das marcas que eu vendia na altura, uma era a Gossip, inglesa, e outra era a Copan Copine em Paris, um dia perguntaram-me se eu não queria desenhar para eles. E aí fez-se luz, eu pensei, não, eu não vou desenhar para ninguém, Sim, eu assim vou desenhar para mim. E a última vez que eu fui a Paris, em vez de ir comprar roupas, comprei tecidos, fiz um teste, uns 20 peças, uma coleção pequena, que eu não lhe chamei Fátima Lopes, nem teria coragem na altura, chamei-lhe Versus, para ninguém perceber sequer que era disso, para tentar perceber o que é que acontecia. E pendurei e vendeu-se tudo. E, portanto, a partir daí eu percebi, ok, acabou a Versus, vai nascer a Fátima Lopes, que nasceu em setembro de 92. Exatamente. E nasceu a marca Fátima Lopes, a primeira loja Fátima Lopes, e a partir daí tudo começou, o primeiro desfile no Convento de Beato, e, portanto, a partir daí a minha vida deu uma volta de 180 graus, e a partir daí foi uma aventura. E a partir daí começaram as complicações, porque até então tinha sido fácil. O começar a criar uma máquina com a marca, e aí sim, tudo começou. As dificuldades também começaram aí, porque eu até então não tinha medo de nada. Mas, e passou a ter medo de quê? É que eu fiz Não, medo não é a palavra. Pois. Medo, até hoje em dia, eu acho que medo nunca fez parte do meu vocabulário. Porque, na verdade, este é um mundo que é preciso estar sempre com um passo à frente. Se na altura era, agora se calhar mais ainda. Eu nunca tive nada fácil, porque, primeiro, nunca ninguém me ensinou como fazer o que quer que fosse. E, portanto, quando eu comecei a criar, eu criava aquilo que eu tinha dentro de mim. E quando me perguntavam, vai buscar inspiração aonde? Era daquelas perguntas que eu engasgava, porque eu não sabia responder. A Fátima joga o jogo de uma maneira que não guarda cartas na manga. Eu conheço alguns criadores e alguns criadores têm uma linha inspiradora e vão evoluindo essa linha inspiradora. A Fátima acaba a coleção, para 1 ou 2 semanas, formata o disco e começa do zero. Não há truques na manga, não há isto eu sei que funciona, eu vou manter sempre esta peça na coleção. Começa sempre do zero. É muito mais cansativo, mas também imagino que seja muito mais animador quando vê o produto acabado, não é? Ou seja, a minha profissão é esta, mas é também a minha paixão. Quando eu pego numa lapiseira e eu começo a criar uma coleção, eu estou, na verdade, eu sou feliz. É uma catarse, não é? É ali uma... Eu sou feliz com isso. Eu sou feliz quando começo a desenhar, eu sou feliz quando a peça está pronta, eu sou feliz quando a apresento em passarela. Esta tem tanto de dificuldade quanto de aliciante, porque
porque isto dá-me gozo, dá-me adrenalina, ou seja, o cansaço só acontece depois de apresentar a coleção. No dia seguinte. Que é tais 2 semanas de paragem. Mais ou menos. Eu, na verdade, sou Maria dos 7 ofícios porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu não gosto de repetir modelos. Ao mesmo tempo, há um fio condutor. E muitas vezes as pessoas dizem-me, olha, percebe-se que é Fátima Lopes, porque eu desenho 100%. Eu não tenho criativos a desenhar para mim, nunca tive um estagiário a fazer um desenho para mim. Que é a prática comum em todas as marcas, de ter muitos criativos. Eu sou a criadora da marca e enquanto eu tiver saúde, serei. Porquê? Porque isso me dá prazer e porque é isso que eu quero fazer. Ou seja, criar não é uma obrigação, criar é realmente é o meu hobby, é a minha profissão, é o meu trabalho, é tudo o que lhe possa chamar. E é também a razão pela qual há uma identidade de marca. Ou seja, as peças são todas diferentes, mas têm todas a mesma identidade. Tem o tal traço que está preso à tal lapiseira. Nunca aconteceu a Fátima estar a olhar para a folha em branco, eu não sei se é no computador, deve ser uma folha, se é uma lapiseira é uma folha. Nunca lhe aconteceu estar a olhar para a folha e para a lapiseira e o que é que eu vou fazer hoje? Claro que sim. Há momentos de não tenho nada, não está a sair nada. E como é que se resolve isso? Não se faz. Eu comecei por desenhar com lapiseira à mão, hoje em dia desenho em computador há muitos anos, porque é muito mais prático, é muito mais... até porque eu não teria capacidade de fazer tudo o que faço se ainda desenhasse à mão. Por acaso, este fim de semana brinquei em casa e até desenhei à mão. Mas já não fazia isto há muito tempo. Mas há dias não. E nos dias não, eu não insisto, não vale a pena. Até porque não é uma coisa que se diga vais fazer porque tem que ser, não. Quantas peças tem em média uma coleção? Porque depois, e aqui para os telespectadores perceberem, há dois momentos, penso eu, numa coleção como as da Fátima. Há um momento show business, para mostrar às revistas e aos influencers e aquelas coisas todas, e depois há a coleção comercial, que é aquela que fica à venda mais efetivamente nas lojas. E não é na loja, só nas lojas, também temos que falar sobre isso, porque a Fátima vende no mundo inteiro. Tem representações desde... Penso que agora tem Hong Kong e num montão de sítios. Próximo. Pronto. Vem a caminho. Vem a caminho. Mas há estes dois momentos, não é? Há o momento espetáculo do que vai para a passarela e há o momento comercial de o que efetivamente vende. Quantas peças estamos a falar por coleção? Mais coisa, menos coisa? São muitas, apesar de que os mercados são um bocadinho diferentes e às vezes divergem. São muitas, mas as comerciais às vezes coincidem e muitas vezes não coincidem exatamente com o que é apresentado em passarela. Ou há uma transformação, portanto, há um twist. Há aqui uns momentos-chave que nós falávamos há bocadinho antes do início da conversa, que é acusada de ter uma fantástica máquina de marketing, que parece que a coisa foi potenciada para a imprensa agarrar. Não é verdade, foi muito empírico, foi um bocadinho imaginação do momento e as coisas aconteceram, não digo de forma natural, porque imagino que tenha tido muito trabalho para o fazer, mas foram acontecendo porque tinham que acontecer. Bem, no início, o meu primeiro desfile, na altura só havia uma televisão, que era a RTP, em 92, assim que nasceu uns meses depois, 3 meses depois, e a TVI penso que só no ano seguinte. E na altura havia meia dúzia de órgãos de comunicação social, portanto havia os jornais, 2 ou 3 revistas, poucas, e lembro-me que o desfile, no dia seguinte chamaram-me a Betty Boop dos anos 90, lembro perfeitamente, porque o desfile por si, a moda que eu fiz, que eu apresentei, por si fez tudo.
eu não tinha uma assessoria de imprensa, nem pouco mais ou menos. A imprensa no dia seguinte fez tudo por mim e, portanto, a partir daí as coisas começaram a acontecer e a imprensa começou, desde o primeiro dia, a me abraçar e a me entrevistar. Ou seja, as coisas aconteceram porque eu fiz trabalho para isso. E durante muitos anos, e quando diziam deves ter uma máquina de marketing por trás, não tinha coisíssima nenhuma. Era um trabalho que era diferente, tinha um estilo que era diferente, e eu só tive assessoria de imprensa pela primeira vez quando comecei a desfilar em Paris. E aí sim, ninguém existe em Paris sem ter um gabinete de assessoria de imprensa. Que Paris são 2 anos depois do início da marca, penso eu, não é? Portanto, são 4 de... Não. As coisas, eu comecei, portanto, Portugal, a marca foi lançada em 92. Eu fui logo a seguir para Paris, mas não com desfiles, portanto fui logo a seguir para Paris com fazer feiras de moda, portanto o comercial nasceu logo a seguir e eu comecei por fazer as feiras de prêt-à-porter, a primeira feira que eu fiz puseram junto com a indústria, porque era portuguesa, só podia ser indústria, e a primeira feira que eu fiz, também nunca me vou esquecer, porque puseram-me no segundo piso da feira de prêt-à-porter, e eu montei um stand todo em placas de metálicas e com a minha moda na altura, que era Fátima Lopes, ou no mais extravagante que é possível, e a organização da feira vieram imediatamente me pedir desculpa e dizer que o meu lugar não era ali, e eu passei da indústria para o avant-garde, 6 meses depois. E depois passei para o Groupe Leal, que era o top na altura, e portanto eu só tive uma vez na vida na indústria e passei por engano, porque na altura a imagem que havia de Portugal não era propriamente a melhor. E portanto as coisas foram acontecendo naturalmente, até eu depois abri uma loja lá, e portanto tive loja durante muito tempo, ou seja, a imprensa também sempre me seguiu, porque eu comecei pela loja e até o dia em que aqui em Lisboa, numa Moda Lisboa, me apareceu um francês com um ar muito extravagante, todos muito gordo, vestido de preto, de saia. Não tenho nada contra os gordos, hein? Não, mas era gordo obeso, era obeso, vestido de calças pretas, saia preta, saia por cima das calças, com um ar que eu nunca tinha conhecido ninguém assim, e chegou e disse-me, eu sou o Marc Ronzier e quero ser o teu assessor de imprensa. E vim cá a Lisboa só para te conhecer. E eu fiquei, não queria acreditar, e ele conhecia a minha loja de Paris, adorava o meu trabalho e ia começar a trabalhar como assessor de imprensa. Portanto, ele ainda não era assessor de imprensa. Foi um timing ótimo para E os na dois. verdade é que nós ficámos amigos e começámos a trabalhar juntos e fizemos o primeiro desfile em 99, portanto, o primeiro desfile da marca Fátima Lopes foi em 1999, na Fashion Week de Paris, e tudo começou porque um francês viu o meu trabalho. Mais uma vez as coisas acontecem, e na verdade não é por acaso, é porque o trabalho estava lá. Eu sempre fui, em Paris é respeitada a originalidade, eu sempre fui eu, o meu trabalho, o meu ADN. Nunca fiz por ser parecido com ninguém, muito pelo contrário, sempre fiz por ser diferente de todos. E a partir daí, em 99, começam os desfiles em Paris. O primeiro não fazia parte de nada, portanto, porque eu tinha uma loja, mas achava que ninguém me conhecia, e fizemos o desfile na véspera de iniciar a Semana da Moda de Paris. Curiosamente, eu tive mais de 500 pessoas a assistir ao desfile, e na edição seguinte já entrei na Fédération Couture em calendário off e logo a seguir passei para in. Portanto, as coisas foram acontecendo com um percurso que é mais ou menos normal. Mais uma vez aí também diziam que eu tinha uma máquina de marketing. A verdade é que o meu assessor de imprensa era tão novato quanto eu, porque eu fui a primeira cliente dele. Nós começámos todos juntos, os dois juntos, e ele também não tinha nenhuma máquina por trás. E as coisas aconteceram porque, mais uma vez, não houve medo, e eu na altura ainda ponderei, será que eu
que eu sou capaz de ir para Paris. Não é competir com os portugueses, é competir com os maiores do mundo. Mas também não tive medo e decidi arriscar e felizmente já lá vão 21 anos, 43 desfiles consecutivos. E, obviamente, isso fez de mim também a criadora, a Fátima Lopes, que não seria se Paris não tivesse acontecido. Se eu tivesse decidido ficar pelo conforto de Portugal. A Paris abre as portas para o mundo inteiro. Paris é a montra para o mundo. E foi, sobretudo, durante aqueles anos todos em que ser português não era propriamente muito bem visto. Eu lembro-me de me perguntarem se havia portuguesas como eu em Portugal, porque achavam que não. Havia uma ignorância total e absoluta em relação a Portugal. Os portugueses eram os portugueses, os imigrantes, não é? Os portugueses eram os imigrantes. Toda a gente tinha uma empregada de limpeza em casa e uma porteira no prédio portuguesa ou espanhola, portanto era essa a ideia que havia. Eram os Antónios, os bigodes, Sim. aquele... A Maria, e que eram muito honestos, mas moda nunca seriam. Portanto, eu acho que fui romper tabus e a verdade é que eu nunca fui discriminada por ser portuguesa, nunca na vida. Eu sempre fui vista como, talvez a exceção naquela altura. Eu era, desde o primeiro desfile, a criadora portuguesa, porque eu também sempre insisti nisso, mas a que entrou pela porta da frente, não propriamente a que foi bater à porta das traseiras, deixem-me entrar. Portanto, eu sempre fui vista de uma forma... Era a portuguesa, mas a portuguesa que está na Fashion Week de Paris e que mais do que uma vez eu abri oficialmente o calendário oficial da Fashion Week de Paris e que fez coisas pela primeira vez que os franceses não tinham feito. Portanto, eu tenho algumas primeiras vezes no mundo da moda, algumas coisas, porque, como eu digo, a imaginação, neste caso, é a chave. E não tendo as armas dos milhões, bilhões, hoje em dia o mundo da moda é um mundo até de bis, não, já nem é de milhões. Eu nunca tive essas armas e as minhas armas eram a originalidade, a criatividade e a qualidade também, obviamente. Se eu lhe perguntasse, eu sei que a Fátima não é dessas pessoas de puxar galões, até porque não estou a tratar por comendadora, apesar de ser comendadora. O que é que ficou destes 40 e tal desfiles? O que é que aqueles momentos de eu não acredito que estou a viver isto? Nunca houve assim um cruzar com uma pessoa que imaginava impossível de atingir e que lhe veio dar os parabéns, ou ser considerada uma igual por pessoas que jamais se consideraria igual? Não há essa coisa dos ícones da moda eu acho que o primeiro desfile foi uma vitória, mas uma vitória. A primeira, eu posso lhe dizer que foi a única vez na vida que eu tive problemas de pele, porque na véspera do desfile eu fiquei com uma alergia que eu não acreditava. Comecei a sentir uma impressão na cara, fui tocar e tinha borbulhas na cara toda, coisa que eu nem em criança tive, nem em adolescente tive. Os nervos eram tantos, eu não sabia se eu ia ter uma pessoa a assistir ao desfile. Não há nada pior para um artista do que fazer um espetáculo sem público. E eu não sabia se ia ter. Portanto, esse primeiro desfile, e fizemos na véspera, com uma passarela em U com água, que foi a primeira vez na história que se fez uma passarela em U com água. Portanto, eu tinha uma projeção de água para um pano, os manequins saíam da água e entravam em 15 centímetros de água. Passados uns anos, o Alexander McQueen fez uma coisa parecida. Não. Eu, quando cheguei ao final daquela passarela, e levei muitas manequins portuguesas, e a imprensa portuguesa estava lá toda comigo. E isso, mais uma vez, eu tenho que agradecer. Eu senti-me acarinhada, senti-me protegida, porque os meus estavam lá. Eu levei várias manequins de Portugal, mas também muitos órgãos de comunicação social. E o orgulho era nosso. Era um orgulho comum. Os próprios jornalistas estavam comigo, estavam a sentir-se orgulhosos, porque, pela primeira vez na história, um português tinha conseguido estar em Paris a desfilar lado a lado. E isso foi, nunca vou esquecer esse momento, foi único, mas depois, a partir daí, e agora? E agora, para continuar,
E mais, eu estava sozinha, não fazia parte de grupinhos nenhuns, nem de organizações de... Já havia Portugal Fashion na altura, mas eu estava completamente sozinha. Eu fui independente para Paris. E porquê? Porquê manter essa independência? Porque foi a primeira vez que um português foi para Paris, havia Portugal Fashion em Portugal, não havia em Paris, portanto eu fui a primeira vez que um português foi desfilar em Paris, na Fashion Week, fui eu. Não havia iniciativas de ninguém, portanto eu fui independente porque também não havia outra alternativa. E só passados anos é que o Portugal Fashion depois decidiu levar portugueses, mas levava um grupo de portugueses e fazia um desfile conjunto. E eles começaram, eu ainda lá estava e eu não queria. A Fátima já não tinha tamanho para poder estar num desfile conjunto, não é? Não, até porque eu tinha conquistado o meu lugar, no mundo da moda, eu não queria de forma nenhuma estar a andar para trás, isso seria andar para trás e isso era coisa que eu nunca iria permitir. Não, eu tenho que explicar que eu fui o primeiro português a ir para Paris, a arriscar, a desfilar na Fashion Week. Naquela altura eu tinha que estar independente porque não havia alternativa. Portanto, obviamente, eu fui inicialmente a custas da minha empresa e rapidamente tentámos começar a angariar patrocinadores, porque estamos a falar 2 vezes por ano e são custos difíceis para uma empresa portuguesa suportar. Portanto, a minha empresa suportava uma parte e eu tentava sempre, há muitos anos que eu tenho, por exemplo, patrocinadores de maquilhagem, de cabelos, portanto, e que me acompanham ao longo destes anos todos e que são fundamentais. Mas também as ideias traziam os patrocinadores. O primeiro desfile foi completamente sozinha, o primeiro e o segundo. O terceiro desfile, quando surgiu a ideia de fazer um biquíni de ouro e diamantes, obviamente era preciso ir buscar um patrocinador. E aí foi uma multinacional belga de diamantes, chamada Esdin Diamonds, que abraçaram o projeto de uma forma incrível, viram um furo para mim e para eles, porque para a empresa deles também foi muito bom. Essa imagem correu o mundo. Essa imagem da Fátima, no caso é a Fátima, a própria Fátima, a vestir o biquíni que depois vai para o Guinness World of Records em 2000, penso eu. 2000. Essa imagem corre o mundo inteiro, é capa de um montão de revistas, passa a imagem da Fátima, dos diamantes e de Portugal para o mundo inteiro. Temos que pensar que foi há 20 anos atrás e que nessa altura não havia redes sociais, não havia internet, não havia desta forma que nós conhecemos hoje em dia. Portanto, a divulgação do que quer que fosse era sempre através da imprensa. Mas foi incrível a forma como chegou ao mundo e foi tão importante que a própria Esdin Diamonds, que o patrocinou, não só me convidou para lançar uma coleção de joalharia, o que aconteceu a partir daí, como decidiram ser meus patrocinadores nos anos seguintes. Portanto, eu tive praticamente os desfiles assegurados por eles durante vários anos com essa parceria, que era para os dois lados, porque para mim era fundamental, para eles também, porque de repente a Esdin Diamonds estava ligada ao mundo da moda e para eles isso era também muito importante. E abre a marca Fátima Lopes para um montão de outras coisas, não só através dessa parceria, mas dessa parceria com a Orivesaria, depois nascem sapatos, nasce um montão de submarcas Fátima Lopes, ou subprodutos, não sei se seria esse o termo. A Fátima começa a perceber que eu posso fazer tudo. A tal menina sem limites, que estava limitada numa ilha, descobre que o mundo é a minha ostra, eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Portanto, eu comecei com roupa e sapatos e acessórios de moda, alguns acessórios de moda. E depois eu percebi-me que podia fazer muito mais, e desde coisas que não me passariam pela cabeça, como por exemplo têxteis de lar, tapeçarias, azulejos, canetas, as joias, este anel faz parte da minha coleção. Esta já é portuguesa, porque depois de Esdin Diamonds eu fiz depois uma parceria com o Pedro Rosas,
e durante muitos anos, até hoje em dia, portanto, existe esta ligação à Europa Pedro Rosas, portanto, mas depois óculos, se não me engano. porcelanas, cutelarias, óculos é uma grande aposta, continua hoje em dia uma grande aposta nos óculos. Eu acho que tudo aquilo que me apeteceu desenhar, aconteceu, e também porque a própria indústria começou a perceber que era uma mais-valia ter um produto de autor. Quando eu comecei na moda, a indústria em Portugal não tinha noção da mais-valia que é a marca. E, portanto, trabalhavam a feitio para os estrangeiros, punham uma etiqueta que é dos outros, com o made em Portugal, às vezes até camuflado, e trabalhavam para os outros. A indústria em Portugal começou a perceber-se de que era uma mais-valia ter uma marca. E a marca Fátima Lopes era apelativa, portanto, ao longo destes anos eu tenho a sorte e o privilégio de ter podido trabalhar com alguns dos mais importantes industriais deste país, em várias áreas, e continuo, porque faz sentido. Porque o know-how de um junta-se ao know-how do outro, e eu acho que as sinergias... Juntos somos mais fortes, não é? Somos muito mais fortes. E Portugal finalmente, e já há alguns aninhos, eu tenho a sorte de dizer isso, que percebeu isso, e ninguém faz nada sozinho. Portanto, nós todos precisamos de juntar sinergias e capacidades e qualidades, e somos todos muito mais fortes. Portanto, a marca Fátima Lopes, aos poucos, começou a diversificar, e eu apercebi-me que quem sabe desenhar roupa e sapatos também sabe desenhar outras coisas, e, portanto, sem medo, fui fazendo, nem nunca questionei se era capaz ou não era. É para fazer, vamos fazer, e fiz. Mas há aqui, e eu brincava com a Fátima antes de começarmos, que havia um toque de Midas, onde a Fátima tocava. Eu sei que não é só o toque, é o trabalho, mas para efeitos televisivos fica mais giro dizer que tem um toque de Midas. E há aqui duas histórias deliciosas pelo meio, que é o primeiro grande espaço no Bairro Alto, que revoluciona, não só porque deixa de ser um espaço de moda, mas passa a ser quase um spot cultural, um ponto de encontro onde se podia comer ou beber e estar ali e ver um bocadinho da moda portuguesa num único espaço. E depois a Face, que acaba por agregar um subproduto da moda, que são os modelos, que é quem leva a moda, quem transporta a moda, e a Fátima começa a preencher estes espaços e a perceber que eu posso desenhar, mas eu também posso produzir, eu também posso criar espaços e promover esses espaços como meus. Há aqui um crescimento da marca, da pessoa e da envolvência brutal. Uma vez mais, foi empírico, foi propositado. O que é que aconteceu? É difícil responder essa pergunta, porque eu não tenho bem noção como é que tudo começou. A verdade é que na altura eu tinha... Aconteceu. Eu fazia muitos desfiles, eu precisava de manequins, eu trabalhava com as agências todas do país, e os meus amigos eram quase todos manequins. Portanto, e de repente pensou-se, então, e se eu abrisse uma agência? E de repente toda a gente me dizia, eu vou contigo. Ok, então a coisa começou a tornar-se séria, e no espaço do Bairro Alto, quando abri, em 98, o espaço era muito grande só para fazer uma loja e um ateliê. Portanto, eu comecei a pensar, não fazer uma loja... E era uma coisa que eu sonhava, que era ter um mundo da moda num espaço. E, portanto, começou por ser, a ideia ser uma loja, um ateliê, o meu estúdio de design, uma agência de manequins, e depois o bar veio por acréscimo para criar diversão a isto tudo. Mas a Face Models foi um projeto delicioso desde o primeiro dia, porque fazia todo o sentido. E quando foi lançado, de repente fazia todo o sentido, porque é muito mais fácil, digamos assim, eu poder apresentar a minha moda com os meus manequins, e para os meus manequins também ter alguém que os promova, nem que seja no início, ou pelo menos foi assim que as coisas começaram, e era mais uma vez uma sinergia. Mais uma vez era juntar esforços dos dois lados. E passaram-se 22 anos, a Face é das agências
mais antigas, com a mesma origem, digamos assim, porque há muitas agências no país, mas que já mudaram, foram-se fundindo e comprando e vendendo, enfim. A Face não é a única, mas é das únicas agências que fizeram parte de um projeto inicial. Muita coisa mudou ao longo destes anos e eu posso dizer que neste momento a Face vive talvez um momento mais importante, porque a Face cresceu. A Face começou por ser uma agência de manequins só. E hoje em dia é uma agência versátil, nós temos departamentos, temos alguns departamentos que são únicos no país, nós temos desde o departamento de moda, o departamento comercial, temos plus size, temos os tamanhos grandes, que é muito importante. Que a Fátima pôs em desfilar, exatamente. Em 2018, exatamente. 2019, quando ainda não se falava. Foi a primeira vez que em Portugal se fez isso, portanto temos o plus size, começámos com mulher, já temos homem também. Se precisar. Temos um departamento de mais de 40 anos também, se portanto precisar. todas as idades. Temos os nossos kids, temos as crianças mais bonitas deste país. Não tem, porque os meus filhos ainda não estão representados. De todas as idades, temos a nossa Face Kids. Na verdade, a Face, e abrimos agora o Face Digital, com influencers de várias áreas. A ideia não é ter... A ideia não é representar um nicho, a ideia é representar o país todo, o país e o mundo, porque nós temos muitos estrangeiros, representamos não só portugueses, mas todas as nacionalidades, e representámos-los para cá e para o estrangeiro. Nós, neste momento que o país está fechado, nós temos manequins no estrangeiro. Nós temos manequins a trabalhar lá fora e, portanto, a Face cresceu como nunca, e isso eu posso dizer com alegria, com muita alegria, muito orgulho, porque é uma realidade e, mais uma vez, como eu costumo dizer, o que nós fizemos foi dar um passo à frente, não estar à espera que as coisas aconteçam, portanto, tentarmos de todas as maneiras sermos pioneiros, e somos em muita coisa. E aqui tenho que falar no Pedro Alves, que é o diretor da agência e que é o cérebro, ou seja, é uma parceria, é um trabalho aqui de conjunto, porque sozinha, mais uma vez, eu não faria, com certeza. E isto é uma parceria, é um trabalho de equipa e é um projeto de sucesso neste momento, e é um projeto de sucesso para o futuro, com certeza. Falava de estarmos preparados para o que aí vem e pensar no futuro. Vivemos tempos complicados, a pandemia, e nem vamos levar isto para partes tristes, porque a Fátima até tem uma história triste ligada a esta pandemia, mas o futuro é no digital, e a Fátima já se tinha preparado, apesar de agora dar uma força maior à loja digital, mas já se tinha preparado para o digital, e este espaço também já era uma nova dimensão, percebendo que as lojas já não vão fazer o mesmo sentido de outros tempos, o digital é o futuro. Como é que se preparou e como é que está a viver estes tempos que nos levaram a estar fechados em casa e a termos conversas tão longe e a termos que nos adaptar a este afastamento físico? Pois, a verdade é que eu, ao longo destes anos todos de mundo e de 21 anos de Paris, eu fiz coisas que nunca poderia imaginar, desde desfilar no cimo da Torre Eiffel, também foi a primeira vez em Paris, também fui eu, uma portuguesinha, que fez isso. Eu fiz coisas inimagináveis, in loco, portanto, e de repente o mundo muda. Eu naquela altura e nestes 21 anos era obrigatório estar em Paris. Hoje estaria em Paris? Eu hoje estaria em Paris. Exatamente nesta altura eu estaria a apresentar a minha coleção em Paris, que eu fiz durante 21 anos consecutivos. E a ideia era, todos os anos, fazer coisas que nunca tivessem sido pensadas. O desfile do biquíni diamantes, o desfile do cimo da Torre Eiffel, os desfiles nos sítios mais incríveis. Eu desfilei no Louvre 3 vezes, eu desfilei nos sítios mais incríveis. Portanto, a cada edição era pensar, ok, e agora? O que é que a gente vai fazer de novo? Tinha que ser
in loco, era obrigatório estar em Paris. Paris era o centro do mundo, era a porta para o mundo. E foi e apresentou-me e fez da marca Fátima Lopes uma marca real, enfim, abrangente, ou seja, que fez a marca chegar ao mundo. Hoje em dia, nós estamos a viver um momento em que as Fashion Weeks que estão a ser preparadas são digitais. Ou seja, eu já não preciso estar em Paris para estar a apresentar uma coleção onde quer que seja. Portanto, eu se apresentar uma coleção aqui, ela vai chegar ao mundo. Portanto, são outros tempos. Eu estaria em Paris, há um ano atrás eu estava em Paris, exatamente nesta altura eu estava em Paris, e foi a última vez, e eu levei manequins de cá de Portugal, e nós fomos no avião de máscara, e chegámos a Paris e éramos os únicos de máscara porque os franceses não estavam de máscara e nós estávamos cheios de medo e fomos e no final do desfile foi a primeira vez que eu não apareci depois para ir receber os meus convidados, porque eu normalmente em Paris, portanto, saía da passarela e voltava com os manequins para irmos receber toda a gente e portanto foi muito estranho porque eu recolhi-me nos bastidores, fechámos as portas e não deixámos entrar quase ninguém, deixámos entrar o embaixador de Portugal, o presidente da TAP, lembro perfeitamente dos dois, e fechámos as portas e as pessoas queriam entrar e nós não deixávamos, cheios de medo. Portanto, esta foi a última vez que eu pisei o palco de Paris. E agora, de repente, dou por mim a pensar, neste momento, mudou realmente o mundo. O meu mundo mudou. Por outro lado, se pensar que eu, através da minha casa, consigo chegar ao mundo, talvez isso não seja assim tão mau. Portanto, obviamente a pandemia é terrível, fez mal, está a fazer mal ao mundo inteiro, mas é preciso ver o copo meio cheio. E é isso que eu tenho tentado fazer. Eu preparei-me desde há um ano atrás, eu já estava a preparar uma loja online, já estava a fazer isso, e a pandemia fez-me apressar tudo. E de repente eu apercebo-me que eu consigo chegar ao mundo através do meu computador, através das minhas redes sociais, através da minha loja online, eu consigo chegar ao mundo. Eu tenho a loja preparada para exportar para o mundo inteiro em 24, 48 horas. Portanto, isto é real, está a acontecer. É muito mau, mas, como eu digo, nós temos que nos saber adaptar. Nós temos que estar preparados para as mudanças e temos que estar um passo à frente. Portanto, se me pergunta se eu estou muito triste por não ir para Paris, não posso dizer que esteja. Não posso dizer que esteja porque, óbvio que eu adorava Paris, 21 anos disto, e há um ano atrás, se me perguntasse, eu morria. Se não me tivessem deixado embarcar há um ano atrás, porque nós fomos sem garantias de nada, tudo pago, porque é tudo pago adiantado, eu tinha gasto o dinheiro todo e não sabia se o desfile ia acontecer. E se me tivessem impedido de viajar, era o fim do meu mundo. Passado um ano, não é o fim de nada, porque eu adaptei-me. Porque o ser humano tem esta capacidade de se adaptar. E eu, talvez mais do que muitos, eu consigo ser feliz de qualquer maneira. Eu acho que com mais ou com menos nós vivemos, nós temos é que saber viver bem com aquilo que é possível. E o que é possível é isto agora. É o digital. Obviamente eu também, durante a pandemia, abri aqui a loja que esteve aberta durante pouco tempo, tivemos que fechar outra vez e está fechada. Estou desejosa de voltar a abri-la, estou desejosa de poder sair à rua e de poder ter uma vida normal, mas ao mesmo tempo eu não fico em casa e eu tenho também a sorte de poder me deslocar entre a minha casa e o meu estúdio, o meu ateliê, e portanto eu estou a trabalhar, eu não paro um segundo e estou a tentar viver o melhor possível nestes momentos, obviamente desejosa de voltar à vida que nós tínhamos antes, mas também não estou triste e não faço disto um drama. Faço disto a minha realidade e tento vivê-la o melhor possível. E tem uma máscara giríssima. Também fiz máscara. Eu vi. Fátima, o tempo está contra nós, sempre, não é? E em televisão mais ainda. A última pergunta deste programa é uma pergunta que eu faço a todos os convidados. O programa chama-se A Conversa Com. Com quem é que gostava de ter uma conversa como esta? 1 hora, mais coisa, menos coisa. Pode ser uma personagem atual, histórica, fictícia. Pode escolher com quem é que gostava de ter uma conversa como esta.
Ai, essa pergunta é muito difícil, até Por isso é porque... que eu faço no fim, senão ninguém... mas olha, eu vou dizer duas pessoas que são nossas agenciadas daqui da Face Models. O Rui de Carvalho e a Eunice Munhoz, que são duas pessoas deliciosas, com quem eu adoro conversar. Já conversei muitas vezes. Mas que este tempo não permite. Que estamos separados há muito tempo. E são aquelas pessoas que têm uma vida para contar. E que eu não me canso de O ouvir. Rui já esteve neste programa. O Rui é aquela figura paternal que me chama de minha fatinha e que eu adoro. E a Eunice é uma senhora com histórias incríveis e que eu acho que é impossível me cansar de conversar com eles. Portanto, eu diria estes dois, e nós temos a honra de os agenciar aqui na Face Models. Portanto, eu diria Eunice Munhoz e Rui de Carvalho. Agradeço, foi uma excelente escolha. Agradeço aos nossos telespectadores por nos terem acompanhado uma vez mais nesta Conversa Com. Voltaremos para a semana com um convidado, pelo menos tentaremos que seja tão interessante como a Fátima. Aconselho a acompanhar as nossas redes sociais, em Curiacos TV, pode procurar-nos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter, onde vai encontrar um bocadinho do que se passa nos bastidores e também saber o que é que se passa na nossa programação. Procure também a Fátima nas redes sociais, ela está presente, assim como a Face e como a própria loja, onde vai encontrar muita coisa fantástica que nós andámos por aqui a ver. Volto para a semana, nós voltaremos também.